nós temos características distintas no processo de ocupação e destinação das terras nas regiões brasileiras. O que significa que na Amazônia nós precisamos ter uma atenção maior e um conhecimento técnico aprofundado para entender naquela região onde essas terras estão sendo negociadas o que houve na história de ocupação naquela região, o que o Estado, o governo estadual naquela região operou de destinação de terras, se ali ainda existe remanescentes de terras públicas federais, se existem remanescentes de terras do Estado, se no passado o Estado já havia destinado ou não, através de títulos, essas terras, não é? E depois de verificar tudo isso, olhar os registros de imóveis, né, até o cartório, para levantar certidões e analisar o que nós chamamos de cadeia dominial. O que é a cadeia dominial? É olhar toda a história desse registro de propriedade para confirmar se ele tem um lastro válido, legítimo, desde que houve esse destaque do patrimônio público para o privado, ou seja, desde que ou o governo estadual ou o governo federal, em algum momento, destinou essas terras para um ente privado através de um título de propriedade. Então, essa análise da cadeia dominial é necessária. E quando se chegou na análise da cadeia dominial, na origem desse título, né, nós, por exemplo, né, se identifica que lá em 1940 houve uma destinação de fato dessa terra, né, o Estado deu um título para um cidadão privado em 1940, é necessário, nessa due diligence, analisar e estudar a legislação do Estado na época, para verificar se a legislação do Estado na época permitia aquele tipo de titulação que está sendo identificada em 1940, se aquela dimensão de terras era permitido ser destinada naquela época. Por exemplo, hoje nós temos um limite constitucional de, no máximo, titular 2.500 hectares de terras públicas, não é? Esses limites eles foram sendo alterados ao longo do tempo, né? Então é necessário verificar toda essa origem, se tem origem de fato na União, no governo federal, em títulos do Estado, qual era a legislação que vigia na época, não é? Qual era a regra que vigia na época, e mesmo aqueles títulos em que o Estado entregue alguma declaração de origem, né? Olha, tem uma origem aqui, sim, de fato, não é? Tem que verificar esses títulos, porque, em geral, esses títulos vêm com o que nós chamamos, e que está previsto nas legislações, de cláusulas resolutivas, ou seja, são títulos que são entregues, né, determinando obrigações ao cidadão, ao agricultor, produtor rural que está sendo titulado. Então, é fundamental verificar se aquelas cláusulas foram devidamente cumpridas, se o Estado reconhece que aquelas cláusulas foram cumpridas, se a União reconhece que aquelas cláusulas foram cumpridas, se a União ou o Estado aqueceu e liberou esse cidadão, esse agricultor, dessas cláusulas, não é? Então, tem uma série de elementos a serem observados e analisados, né, no que nós chamamos, né, e o que é necessário fazer essa due diligence para ter o máximo de segurança possível.